Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você e sua família estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD, através das gravações. Nós estamos estudando a revista Uns aos Outros e hoje nós vamos estudar a lição número 13 da nossa revista, que tem um título muito pertinente para o tempo e o momento em que nós estamos vivendo, onde exige de fato da nossa parte uma atitude e disposição para servir com compaixão e com amor, sendo generoso uns para com os outros. Então o título da nossa revista vai falar sobre serviço, sobre ser servo, sede servos uns dos outros. E o texto sugerido pelo autor da revista está localizado ali na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Qual o alvo da nossa lição de hoje, então? É mostrar que a verdadeira grandeza consiste em seguir o exemplo de Jesus Cristo, tornando-se servos de todos. Através dessa lição de hoje, teremos consciência de que Jesus ensinou claramente sobre a humildade por meio do serviço. Através desta afirmação, precisamos tomar o exemplo do próprio Jesus, do próprio Senhor, para a nossa própria vida, para que possamos promover ações de serviços para com os nossos irmãos, para uns com os outros. Quando olhamos para os evangelhos, eles apresentam Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está escrito ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Através desse texto, aprenderemos que quem quer ser grande, que primeiro sirva. Loyal Bailey, mais uma vez, nesta lição especificamente, afirma: o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes. Posição social, cargo, riquezas, a realização de uma façanha muito difícil, etc. De modo geral, ser grande significa poder controlar muitas pessoas. Mas disse Jesus: entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Jesus deixou essa afirmação ali também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 43 e o versículo 44. Assim, Jesus anuncia uma inversão radical dos conceitos deste mundo. Grande agora não é aquele que domina e quer ser o primeiro, mas o que serve a todos. A igreja, então, é a comunidade do servo sofredor. E sua missão deve ser entendida à luz da missão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele viveu para servir. Por isso, só a igreja que serve, de fato serve. Então, iremos, através da lição de hoje, apresentar aqui alguns itens, para ser mais específico, 4 deles, dessa lição, que nos farão entender de forma mais clara que devemos ser servos. Primeiro, é que ser servo nas Escrituras é um mandamento. Em Gálatas capítulo 5, o versículo 13 e o 14, Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pedro também, no capítulo 10, no capítulo 4, do versículo 10, que foi o texto que justamente nós lemos no início, ele diz: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir uns aos outros, portanto, significa que livre e espontaneamente, ou seja, por amor, nós nos obrigamos a realizar a favor dos irmãos
todo serviço necessário ou útil ao seu bem-estar espiritual, físico ou mental. Mas a Bíblia não se limita a dizer que devemos servir ou simplesmente exercer uma atividade. Vai além disso e manda que sejamos servos. Mantenhamos então atitude e comportamento, né? Servos então uns dos outros. Então devemos dar realmente aos interesses e necessidades reais de uns para com os outros, não os caprichos, mas de fato os interesses que são necessários. Um outro item que a lição de hoje nos sugere e nos traz clareza para que devamos ser servos é o exemplo do nosso próprio Senhor, do nosso próprio Senhor Jesus. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir, então, a sua tarefa no mundo. Ele não fez apenas ordenar, mas deu-nos o próprio exemplo. Essa é a nossa motivação maior. O nosso Deus, embora cercado de poder e glória, é humilde de coração e inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Paulo, quando escreveu à igreja de Filipe, para ser mais específico, no capítulo 2, no versículo 5 e 7, ele escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse texto continua dizendo que ele foi até as últimas consequências em seu amor e dedicação, servindo até ao ponto de sacrificar-se pessoalmente. Por isso que no versículo 8 do mesmo capítulo, que Paulo escreveu à igreja de Filipe, ele diz: sendo obediente até a morte e morte de cruz, mostrando assim o seu amor sacrificial em forma de serviço, né? E nenhum outro líder, se formos avaliar, religioso, dentro da história, fez isso que o próprio Senhor Jesus fez. Então, assim, o cristão, mais do que qualquer outro, ele recebe o maior incentivo de todos para o amor e o serviço ao próximo. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de ser servo e de serviço, né? E um outro item interessante, importante, que a lição nos sugere nessa oportunidade, para nos trazer clareza sobre a importância de ser servo, é a exortação que a palavra de Deus nos dá. No texto do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 17, o próprio Senhor Jesus exorta os seus próprios discípulos, tendo oferecido a si mesmo como o próprio exemplo. Jesus tinha para os seus discípulos essa palavra de exortação: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Então a ideia é, se você conhece e não pratica, então você não conhece. Por isso que é necessário e precisamos levar em consideração que bem-aventurado não é só simplesmente aquele que conhece, aquele que sabe, mas aquele que exercita e pratica tudo aquilo que ele sabe e conhece. Como seguidores então de Cristo, somos exortados a testificar dele, não só em palavras, mas também em ações. Isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com as suas necessidades. É preciso então que o cristão se disponha, né, a ajudar qualquer hora e por todos os meios disponíveis. Você pode servir e ajudar através dos seus talentos, das suas capacidades, até mesmo de recursos, através de recursos financeiros, né? É importante também notar que esse servir não é tarefa só do pastor ou do diácono, mas é responsabilidade de todos os crentes. Todos os cristãos precisam se colocar como disponível ao serviço. Nesse sentido,
a igreja é exortada a deixar de ser pastorcêntrica, né? É uma expressão interessante, como o pastor sendo o centro do serviço, né? E abrir espaço então para as pessoas, né? Para que as pessoas coloquem os seus dons em evidência e em exercício, em seu tempo, colocando à disposição também o seu tempo e colocando também à disposição do reino de Deus, né, os seus recursos financeiros. Um outro item explorado pelo autor da revista que nos traz clareza sobre a importância e a necessidade de compreendermos essa questão de ser servo são os modos de servir que até encontramos no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, diaconia essa é uma expressão usada como uma espécie de termo técnico para designar o servir à igreja e o servir também na igreja. Nós detectamos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 1, né? É o primeiro momento, né, dentro do Novo Testamento que encontramos ali praticamente essa palavra ali de servos, né, de diaconia, onde a gente pode perceber as figuras dos diáconos, né? E em Atos 6, do capítulo 6, no versículo 1, fala-se dessa diaconia diária na comunidade de Jerusalém, né? Paulo também fala sobre essa coleta organizada por ele para servir de assistência à comunidade de Jerusalém, né? Então essa coleta era organizada pelo próprio apóstolo Paulo e é simplesmente também chamada de diaconia. Igualmente é designado como diaconia todo e qualquer desempenho, né, para assistir e edificar também a comunidade, principalmente por parte das pessoas que assumiram a liderança. Então toda pessoa que assume uma liderança, uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo, ela precisa se colocar disponível como servo, né? Antes do título é ser servo. Enfim, existem muitas maneiras de manifestarmos então o fato de que somos servos uns dos outros. E os textos parecem de fato focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras, né, de que os irmãos tantas vezes precisam. Então é muito mais ações, é muito mais atitudes. Temos ainda também outros exemplos descritos e mencionados no Novo Testamento. O primeiro aqui que a gente pode citar é o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, quando ele disse que devemos e precisamos levar as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 9, que é o versículo que antecede o que nós citamos no início da lição, diz que devemos ser hospitaleiros. Na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, traz a necessidade que devemos ter e carregar no auxílio ao outro, principalmente ajudar com roupas, ajudar com alimentos, ajudar de fato o irmão que esteja na condição de necessitado. E em Atos capítulo 16, versículo 33, vai falar também que devemos tratar e cuidar dos feridos. Eu queria concluir essa lição, nessa oportunidade, perguntando a você, você percebeu como não precisamos aqui de uma lista pormenorizada de como podemos servir? Percebeu quantos problemas existem e o quanto nós podemos nos colocar úteis dentro do reino de Deus para ser resposta e solução para esses problemas? Tem meios de ajudar? Então ajude, se coloque à disposição do Senhor, tenha Jesus como seu exemplo e se coloque como servo de Deus a serviço do reino. Mas é importante lembrar que o jeito de servir a igreja tem como função tanto sua vida interna da comunidade cristã, quanto a sua missão também no mundo. O amor cristão não foi restrito ao relacionamento entre os irmãos. Ele deve também alcançar aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo.
demonstrando em serviço prático, sem atentar para a posição das pessoas. Então, servir ao próximo é o nosso alvo também, é a nossa meta como igreja do Senhor Jesus. Essa é a maior prova de que podemos dar do nosso amor, tornando-nos servos uns dos outros, demonstrando de maneira prática que nos amamos. Então seja servo, se coloque à disposição de Jesus Cristo e do Senhor Jesus para servir no reino, e que com certeza você será muito abençoado com isso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.